Mais uma live para a gente falar sobre limpeza intestinal efetiva e com casos de sucesso. Então, boa noite, pessoal. Simbora, né, para a gente falar sobre esse tema que é incrível. E estaremos aqui eu e o William, nutricionista. Então, eu, Elisa Lamego, naturopata, o William, nutricionista, já vou convidá-lo para a gente poder trazer um pouco mais desses casos de sucesso na limpeza intestinal. E vocês vão conhecer algumas pessoas também que já vivenciaram isso. Então, peraí, deixa eu adicionar o Will aqui. Eita, tô vendo um liquidificador, ou não sei o que é. Ah. Tá me ouvindo? Vindo. Tô te ouvindo, mas tá muito barulhento aí. Deixa eu tentar ajeitar minha câmera aqui. Tô te ouvindo, mas tá muito Como barulhento aí. Não, agora eu tô muito te bem, eu chego pra... ouvindo. Bom, boa noite. Boa noite, Will. Tá tudo certo agora. Bom, o pessoal já tá entrando. Então é isso, né, gente? É mais uma live com esse tema, só que dessa vez a gente vai trazer para a Terra. A gente vai dar para vocês alguns casos reais, né, depoimentos reais, escritos por pessoas que já passaram pela vivência Spirari, que é uma vivência de limpeza intestinal efetiva. E também a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é essa vivência, né? Ainda mais agora que está na sua versão 2.0, ou seja, bem mais abrangente, né? E a gente espera que também trabalhando para ser bem mais profunda. Enfim, então é uma honra muito grande a gente estar aqui. Vou passar um pouquinho para o Will, né? A gente vai se apresentar um pouco, depois a gente vai entrar nesse tema. E aí a gente vai convidar algumas pessoas que, inclusive, já tem algumas aqui que vão trazer o seu depoimento, e vai ser bem gostoso. Então, eu agradeço demais a quem teve o tempo de vir, né? Quem sentir também de mandar pra gente aqui, quem já vivenciou um Solid Vacation, mesmo que não seja com a Inspirare, e queira, né, falar um pouco do que sentiu, do que passou, do que talvez alcançou com esses processos de limpeza, fiquem à vontade, vai ser bem gostoso de ler em voz alta aqui, porque a intenção é inspirar outras pessoas, né? Inspirar outras pessoas para também adentrarem esse mundo. Então, boa noite, boa noite. Vou passar para o Will e vamos nessa. Ótima noite, gente. Um prazer, uma honra estar aqui novamente contigo, Elisa. E para quem não me conhece, me chamo William, sou nutricionista, um nutricionista com várias outras formações aí também mais holísticas, né? Vamos dizer assim. E hoje uma noite muito especial, né? Para vocês conhecerem aí a Inspirare, não através das nossas palavras, não exatamente só com as nossas palavras, mas através das palavras de quem vivenciou esse processo incrível, né, de limpeza intestinal que promove infinitos benefícios e nada melhor do que essas pessoas para trazer aqui o relato delas, né, e dizer os benefícios que obtiveram aí com o processo de limpeza intestinal efetiva. Então, assim, vai ser uma noite bastante interessante, né? E um momento muito legal para vocês conhecerem, né, um pouco mais a fundo a Spirari, porque eu acho que quem vivenciou traz assim um lado bastante profundo, né, da vivência. E quem tiver aqui, como ele falou, quem tiver aqui que também já vivenciou e quiser escrever aqui, fiquem à vontade, escrevam aí o relato de vocês também. Vai ser muito massa a gente poder ler o relato de vocês aqui também. E eu, quando conheci a Eli, eu já cheguei sucando também. Quando nos conhecemos, eu já cheguei já fazendo 6 dias de sucos, né? Foi incrível, uma sensação maravilhosa. Eu já começo dando o meu relato aqui. Uma sensação de leveza incrível e vida normal, né? Na verdade, assim, tipo, em termos de energia, de força, de disposição, dormir e acordar bem, com energia, com força, com disposição para fazer qualquer coisa, né? Então, assim, é vida normal durante o processo, né? Eu não tive a fase de preparo, porque a minha vida já é um preparo, né? Como o preparo é a dieta que a gente já naturalmente leva,
Então eu já cheguei sucando, tomando ali 6 litros de sucos, mais ou menos por dia. E, enfim, foi assim uma experiência muito, muito, muito interessante, né? Mas é isso. A gente quer saber a Vou até experiência de falar um vocês, de quem pouquinho. participou, né? Estamos aqui Perdão. ansiosos Vou falar para um pouquinho também saber de um como eu pouco cheguei, né, no mais. Solid Vacation, que acho que bem ou mal, assim, vai auxiliar vocês também, quem tá aqui, gente, de curiosidade, né, para entender um pouco mais do que a gente está falando, para quem veio aqui também dar seu depoimento já vi que algumas pessoas entraram, gratidão. Então, vou explicar como eu cheguei ao Solid Vacation, né, inicialmente, no inicinho de 2020, já estava nesse caminhar, né, de naturopatia, de alimentação crua, de explorar jejuns e por aí vai. E foi justamente após o processo dos 21 dias, que é um processo cunhado no formato dele pela Jasmine Rim, né, que foi um processo, para quem conhece, do Viver de Luz. São 7 dias de jejum a seco e depois 14 dias, né, de sucos diluídos coados. E aí eu vivenciei isso e durante esse processo eu já me lembrava, né? Já tinha na minha lembrança que eu já tinha ouvido falar de pessoas que faziam processo de limpeza intestinal à base de Solid Vacation líquido. E eu pensei, pô, vou sair disso daqui, eu já vou estar num Solid Vacation, vou dar sequência. E aí, por coincidência, eu saí do processo e tinha uma amiga minha que estava fazendo esse Solid Vacation, ela já estava em 50 dias, algo assim. E ela me sugeriu, falou, não, com certeza, acho que é o melhor momento para você fazer isso. E eu dei sequência, fiz mais 20 e poucos dias, né? Eu já estava ali naquele processo um pouco diferente do formato original do Solid Vacation, que são sucos frescos, coados e puros, não diluídos, né? Mas eu já estava num processo Solid Vacation que é talvez o que se considera como original, que é um jejum e depois passar para o diluído. E dei sequência. E foi assim que explorei mais com esse caminhar e foi muito interessante. E notei que eu achava que talvez fosse o caminho mais fácil para as pessoas realmente terem mudanças no próprio corpo e alcançarem, quem sabe, um novo nível de consciência, não só física, mas também emocional, mental, abrir espaço para outras coisas, né? Porque acho que quando a gente entra num processo de limpeza intestinal, a gente abre espaço em vários níveis. Abre espaço intestinal de eliminar o que precisa sair, claro, né? Mas a gente também abre espaço emocional, mental, físico, em vários outros níveis. E eu acho que foi a partir daí, nessa brincadeirinha, que surgiu a vontade de dar sequência. E as primeiras Inspirare foram, na verdade, guiando amigas minhas que tinham interesse e não era nada pago, era na curtição, a gente fazia junto, né? Então as primeiras Inspirare rolaram assim. E aos poucos elas começaram a me pedir, não, comece a criar material, vamos fazer de tanto tempo, né? Então começou a virar uma coisa mais estruturada. E aí eu falei, bom, já tô, né, na naturopatia, por que não começar a criar como vivência? Então foi desenvolvendo aos pouquinhos de lá para cá, né? Então já fazem 5 anos aí que existe a Inspirare. Foi tomando várias formas, foi se ajustando, se atualizando e criando cada vez mais esse cabedal, essa estrutura que atual é da Inspirare. E tá num processo muito lindo, né? De aprofundar um pouco mais esse protocolo atual, também com auxílio super profundo do Will, né? Com todo o conhecimento dele. Então a gente se somou aí como profissionais da saúde, né, naturopata e nutricionista, para trazer uma Inspirare, uma vivência de desintoxicação intestinal muito mais profunda, né, de limpeza intestinal efetiva mesmo. E é isso, a história, resumindo um pouquinho da história da Inspirare, é mais ou menos assim que ela surgiu, como uma inspiração, inicialmente uma brincadeira de todo mundo fazer junto, e se tornou uma vivência num formato muito mais estruturado, né? Então, hoje aqui, para a gente também não se alongar muito mais nessa explicação, vocês vão ouvir um pouco de pessoas que já participaram, né? Eu tenho também alguns depoimentos que eu vou ler para vocês, né? De outras pessoas que não puderam estar aqui, mas que deram seus depoimentos. E a intenção é ser conciso, tá, gente? Então, tem alguns depoimentos um pouco mais longos, mas a maioria é bem concisa mesmo. E aí a gente vai, sim, convidar algumas pessoas para estarem aqui com a gente. Deixa eu até ver quem que já está aqui. Porque a gente tem uma sequência na nossa mente aqui, né? De quem que vai ser a primeira pessoa, quem que vai ser a segunda pessoa que vai falar, mas é claro que às vezes a pessoa que está na sequência não está aqui. Fabi, minha flor, você está aqui que eu tô vendo, vou te convidar, tá, gente? A Fabi Paulino participou mais de uma vez, inclusive, da Inspirare, né? E eu lembro que da primeira vez foi muito interessante de acompanhar, ela vai contar um pouquinho mais para vocês. Então vou te convidar aqui, Florzinha, e você vai estar com a gente aqui na telinha, tá?
Vamos lá. Mandei aí o convite. Vamos ver. Oi! Oi! Estamos vendo aqui a parede, mas é só virar. Peraí, só um minutinho, peraí. Tranquila. Enquanto ela vai se ajeitando ali, gente, só para vocês saberem, a gente tem duas perguntas base que a gente vai fazer para as pessoas que estão aqui dando seu depoimento, tá? Então, a primeira pergunta é quais são as diferenças que cada uma notou do pré para o pós-vivência. Então, do pré-expirare para o pós-expirare, né? E a segunda pergunta seria o que marcou cada uma dessas pessoas nesse processo, né? O que elas sentiram que foi uma virada de chave ali para elas nesse processo. Então, a Fabizinha vai contar um pouco do processo dela, talvez até um pouco da história dela. Ela deu certo. Maravilhoso, Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Gratidão, é um prazer muito grande de estar aqui, né? Para quem não me conhece, meu nome é Fabiana, mas todos me chamam de Fabi. Eu já participei da Spirale mais ou menos umas 3, 4 vezes, por aí que eu me lembro, né? E a primeira vez que eu participei foi assim, bem pouco, no máximo, acho que uns 6 dias. E eu sei que nesses 6 dias que eu participei na primeira, eu me curei assim, nossa, de endometriose que eu tinha desde os meus 12, 13 anos, sabe? Sofrendo com aquelas dores horríveis. Era muitas inflamações no corpo, alergia, sabe? E eu achei tão interessante que, na verdade, eu participei de outras desintoxicações, né? Mas assim, eu não senti, eu senti, foi bom, benéfico, mas eu senti assim muito profundo foi o Aspirare. Eu nunca imaginei, sabe, na minha vida, que poderia participar de fazer uma limpeza intestinal completa tomando sucos, né? Eu achei aquilo incrível, né? Quando eu comecei, eu já conheço a Eli, né? Já faz muito tempo, né? Desde quando ela era atleta, faz muito tempo mesmo. E aí quando ela começou, fundou a Spirale, né? Aí e pesquisando no Instagram, falei, nossa, uau, essa vivência faz tudo isso, né? Eu quero experimentar, né? E acho que muita gente, assim como eu vinha sido uma alimentação muito desregrada, sabe? Comia muita coisa errada. Quando eu sentia sede, eu não tomava água, nem suco, sabe? Era Coca-Cola. Eu chegava a tomar 1 litro, 2 litros de Coca-Cola, sabe? Pizza todo dia, final de semana, fast food todo dia, à noite, sabe? E isso foi ganhando muito peso. Na verdade, desde quando eu era criança, eu já vim de uma alimentação bem errada mesmo, sabe? E já dos meus 12 para 13 anos, eu não era obesa, mas eu tinha muita inflamação, rinite alérgica, essas dores que eu te falei, né? E aí entrei no Aspirale, né? Teve essa preparação, essa pré-vivência aí com a Eli, e eu achei muito, muito legal, sabe? Muito bonito o jeito dela cativar, explicar, ensinar, conduzir, e como é importante, né, a gente fazer esse procedimento com acompanhamento, uma pessoa que já entende, né, do ramo, assim, que está ali dentro, sabe? Eu achei muito interessante, né? E quando a gente estava no grupo lá, tinha várias pessoas participando também, né? E o que passa essa força para a gente é aquela egrégora, né? Um passa força para o outro, um vai contando da experiência do outro. Eu falei, nossa, é incrível. Eu sei que é desafiador, mas olha, é muito transformador. A gente colhe grandes benefícios, né? E como eu disse, tem essa preparação antes, né? E a gente vai preparando o nosso corpo, não é chegar assim já e fazer, então por isso que é bom esse acompanhamento, né? Mesmo que talvez a gente já conheça o nosso corpo depois que a gente participou da vivência, do Aspirale, eu falo isso por mim, como é importante a gente continuar esse acompanhamento, tá, com aquela egrégora do grupo, porque um passa força para o outro. Eu tentei fazer sozinha, sabe? Mas eu não consegui.
Aí a gente vê a egrégora do grupo ali, todo mundo, e a Eli ali junto, né, na mentoria. Uau, é outra coisa, sabe? Então, se for para me dizer aqui, né, o que o Aspirare fez, nossa, essa live vai ficar bem longa, porque é muito transformador, sabe? A gente só não limpa o nosso corpo, desintoxica o nosso corpo, mas também envolve muitas outras coisas também, né? O espiritual, a gente se sente limpa, sabe? A gente começa, às vezes até aquelas mágoas que a gente tem, sabe? Começa a desaparecer, porque o nosso corpo tá tão intoxicado, né? Cheio de lixo, digamos assim, né? Desculpa a expressão, mas a gente vai se limpando, a gente vê as coisas, as pessoas em nossa volta diferente, sabe? E, nossa, é muito transformador. E como eu disse, né? Como eu sofri muitos anos assim com essas dores crônicas, eu tomava muito anti-inflamatório, muito remédio, sabe? Eu não tinha conhecimento e eu comendo besteira mesmo, sabe? E eu sei que eu perdi muita oportunidade na minha vida com esse problema que eu tive, sabe? Há longos anos, aí mais de 20 anos, muito mais, né? 25 anos mais ou menos. E eu faltava muito na aula, né? Eu era reprovada, faltava justo no dia de prova, porque vinha aquela dor intensa, eu ficava o dia todo na cama. Nossa, fazia de tudo, era vômito, era tantas outras coisas, sabe? E demorava 2, 3 dias para passar, e eu lá sofrendo. Nos meus trabalhos também, eu não parava nos meus trabalhos, sabe? Por causa dessas dores, eu ia no médico, era só inflamatório, era remédio, para remediar, e nada resolvia, sabe? E o Aspirare, olha, foi uma das vivências, assim, muito transformadora, sabe? No início foi difícil, mas depois o corpo da gente vai se adaptando, né? A gente vai se acostumando, e aí o nosso corpo não pede mais outras coisas, ele quer suco, né? Ele pede os nutrientes do suco, né, coado. Isso que eu achei interessante, sabe? E eu vou fazer, né? Eu vou voltar no Aspirare. Agora estou me programando, né? Fora esse, agora o próximo eu pretendo participar novamente. E eu quero também fazer com mais tempo, sabe? E essas 3 vezes que eu fiz, não sei, eu não me lembro se era 3 ou 4, acho que é 4 aspirados que eu fiz. Acho que é isso mesmo. Nas 3 que eu fiz, assim, foi bem pouco, assim, tempo, assim, sabe? De 6, 7, depois foi 10 dias. Esse último que eu participei agora, isso foi no ano passado, aí que eu participei, acho que foi mais ou menos uns 12, 13 dias, foi um pouco mais, né? Mas foi muito transformador. Só no primeiro dia, a primeira vez que eu fiz, já foi muito transformador. As dores sumiram tudo, todos. Até hoje eu não tenho mais nada. Então, eu só tenho que agradecer e super recomendo, né? E principalmente aí a mentoria com a Eli. Olha, gratidão, viu? Por todo esse conhecimento que você passou para todas nós. E que o universo continue te abençoando cada vez mais. Você, o seu companheiro Will, né? Aí veio para somar. Gratidão, tá bom? Se tiver mais alguma Fabi. pergunta, estarei aqui. Não, uma honra, muito gostoso de poder te ver. E não é cozinho aqui, acho que é porque os nossos áudios estão todos abertos. Mas muito gostoso de poder te ver e te ouvir. E é uma honra, assim, eu acho que todas as vezes que você escrevia no grupo, né, eu lembro que acho que constantemente você falava isso, né? Toda essa emoção que você está trazendo, você trazia no grupo. Então, tem participações que marcam muito, né? E você foi uma das participações que marcou demais, assim, a gente trocava tanto e segue trocando, né? Então, uma honra, Flor, te agradeço muito. E que é isso, a gente possa continuar todo ano renovando esse processo de sucos, né? Que eu acho que é muito interessante da gente tirar um tempinho todo ano para fazer, né? E seja sozinho, para quem já venceu o Aspirare, ou para quem não sente de fazer e tem, né, força de vontade e consegue fazer sozinho. Eu sou que nem você, Fábio, eu adoro fazer com a galera. Eu sozinha, às vezes eu tipo, tá, até faço uns diazinhos, mas não entra no gás, sabe? Então, eu adoro estar com todo mundo, fazer com todo mundo. Meu ascendente é aquário, né? É coletivo. Então, fazer com mais gente é isso. Então, é a animação. Mas te agradeço mesmo pelo teu depoimento.
E fica à vontade, né, de ficar aí também, para ouvir o depoimento da galera. E vai ser muito gostoso te ver em setembro. Tenho certeza que o Will vai adorar também te conhecer mais, né, nesse processo. A honra é toda minha, viu? Nossa, meus sinceros e profundos agradecimentos. Fabi, o seu relato é incrível, porque é um exemplo muito incrível das possibilidades referente ao corpo humano. Veja que em 15 dias, quanta transformação tu conseguiu levar para o teu corpo, para as tuas células. Veja o potencial, não só da vivência, mas do corpo de se regenerar. Né? O intestino é uma das partes do organismo que mais rápido se regenera, desde que nós demos espaço para que ele possa se regenerar. Né? Então, quando você faz uma limpeza intestinal, a capacidade da célula de se regenerar é muito maior. Né? E você vinha de um quadro de muita inflamação, né? E tudo que seu corpo precisava era de um descanso, para que pudesse atenuar essa inflamação, diminuir essa inflamação, e foi tempo suficiente para você reverter um quadro seríssimo, gravíssimo. Né? Eu tenho uma amiga que passava assim, todo mês ela perdia um dia também dentro de casa, com muitas dores, e perdia um dia de trabalho, perdia um dia de vida. Né? Então, assim, essa sua conquista é algo incrível. Né? E fora o conhecimento que você leva para depois da vivência, né? Porque não é só ali durante a vivência, tu sai da vivência com todo aquele conhecimento que tu vai levar para a tua vida, né? E isso é muito incrível. E voltar para Inspirar, e com certeza só faz você dar sempre uma nova oportunidade para o corpo, porque assim, é uma longa jornada. Eu e a Eli, nós estamos nessa caminhada aí há mais de 10 anos. E, gente, a cada ano que passa, algo novo acontece. Né? Então, assim, é sempre muito bom a gente estar fazendo aí esses processos de pausa de alimentos sólidos e deixando o nosso organismo num stand-by, assim, num modo mais otimizado, para que ele possa focar em se regenerar. Né? Então, gratidão aí pelo seu relato. Eu espero você aí na próxima, então. A gente vai estar junto, né? Antes eu não estava, mas agora é isso, né? a gente vai estar junto. Um exemplo aí de um processo bacana. Que tantas mulheres passam e acreditam que não tem cura, né? Endometriose não tem cura. E super tem, né? Com gratidão mesmo. E a gente troca um pouquinho mais depois da live lá no WhatsApp. Vou te mandar um alô pra gente dar um cheiro também. Fica aí, minha flor. Um detalhe muito importante que eu queria falar, esqueci de falar, né? Que, tipo, a endometriose, dos pilares da endometriose é a inflamação. Né? Um forte pilar na endometriose é a inflamação. Outro pilar muito forte é a predominância estrogênica. E a microbiota intestinal tem uma influência gigantesca nessa predominância estrogênica. Dependendo da microbiota, ela vai conjugar ou desconjugar mais o estrogênio, ou seja, vai liberar mais estrogênio ou vai segurar mais estrogênio, fazendo o corpo reutilizar esse estrogênio. E esse estrogênio se acumulando, o processo de endometriose se perpetua. Né? Agora, quando você limpa o seu intestino e elimina esse excesso de micro-organismos, acabou a inflamação, acabou a predominância estrogênica, acabou a endometriose. Isso, eliminando os alimentos então, assim, que aumentam incrível. também, Parabéns, né? Essa propensão ao estrogênio dominante. Melhor ainda, um processo de sucos é isso. Gratidão, Flor. Um beijo pra você. Deixa eu ver, não sei aqui como é que faz, gente. É a primeira vez que a gente tá fazendo com várias pessoas entrando na live, então eu não sei como é que clica aqui pra tirar alguém. Eu não sei. Nem sei se você consegue, Fabizinha. Não, acho que tem que... Não, o vídeo não. Se fechar o vídeo, ela continua aqui. Acho que é só tem que sair no xizinho mesmo. Dela, Fabi, é só você fechar seu vídeo, eu acho. Aí você volta pra gente continuar aqui. Tem um xizinho aí, né, em cima na tela, do canto direito. Ah, tá. Isso, tem um X lá em cima onde tem o número... aí, perfeito. É isso. Estamos aprendendo, né? Então vamos lá. Aqui na ordem, deixa eu ver se a Ju já tá aqui com a gente. Não, a Jo não tá aqui. Mas a Bia tá aqui.
você quer trazer um Não tá relato? todo mundo aqui, não. Tem, Você o tem Brunão tá aí. aqui, mas a Jo e a Ou Beatriz tá ainda todo não mundo aqui? chegaram. Mas eu posso então aproveitar, né, para dar um respiro aí também, até para o Brunão se ajeitar, né, se ele quiser participar agora. Brunão, escreve aí se para você tá ok, você ser o próximo. Eu vou ler uns 2 depoimentos curtinhos aqui, a gente já entra aí para falar contigo, tá? Já te convido. Mas, gente, é isso, né? Tem tantas pessoas, pra vocês terem noção, acho que já passaram umas 500 ou 600 pessoas pela Inspirare. Chega uma hora que eu parei de contar, né? Tipo, já aconteceu Inspirare umas 2 vezes presencial, já também ofereci algumas vezes individualizado, né? Da pessoa vir passar um tempo comigo, né? E às vezes até 30 dias de fazer o processo da Inspirare também presencial. Mas é majoritariamente virtual mesmo. Nosso foco atual é o virtual porque alcança mais gente, cada um pode manter a sua rotina, né? Então é muito mais fácil nesse sentido para a grande maioria das pessoas aí, trabalhadores desse nosso Brasil, né? E aí, enfim, eu vou ler para vocês aqui 2 depoimentos curtinhos, tá? E depois a gente vai intercalando, que eu tenho esses vários, inclusive. Nem sei se a gente vai ler todos hoje. Mas um deles é da Giane Dutra. Ela já participou também 2 vezes da Inspirare. E aí, da última vez que eu pedi para ela escrever um depoimento, ela falou assim: olha, nem precisa ser longo, é curto, mas ele vai ser completo. E ela falou o seguinte: ela tem 48 anos, caso isso interesse a alguém, né? Foi uma experiência inenarrável. Foi morte e renascimento. Foi o início de uma caminhada de volta para casa. Sinto infinita e profunda gratidão. Então, esse foi o depoimento dela, que bem forte também, né? E mais um depoimento para vocês, e que é inclusive a Fabi Barbosa, ela é amiga do Brunão, que vai entrar aqui já já. E ela participou da Inspirare, até acho que acredito eu, por indicação tua, né, Brunão? E ela já participou algumas vezes também, então foi bem incrível. Inclusive, já fizemos outros processos juntas, né? E o depoimento dela é o seguinte: melhor investimento da minha vida. Atendeu muito mais do que eu esperei. Vou levar para a vida tudo o que aprendi e vou repetir com certeza. Agradeço demais. Né? Então, também participou e foi muito gostoso. E, gente, a Inspirare, ela tem esse foco de limpeza intestinal e muitas pessoas realmente eliminam placa mucoide, que daqui a pouco a gente explica o que que é, né? Mas o maior foco é o que vocês já viram aqui a Fabi trazer. O foco é cada corpo com um processo de se permitir limpar, saber o que precisa fazer primeiro, né? Porque para cada pessoa o resultado vai ser diferente dependendo do que aquela pessoa está precisando naquele momento, né? O nosso corpo, quando ele enxerga uma janela de oportunidade de descanso e de regeneração, ele vai escolher a dedo o que precisa ser limpado primeiro, né? Então, enfim, aí foram 2 depoimentos a mais escritos para vocês. Daqui a pouco a gente lê mais uns. Vamos primeiro aqui convidar o Brunão para entrar aqui com a gente. Quando você convida o Brunão, aí só um exemplo bobo, assim, né? Mas, tipo assim, gente, para vocês terem uma ideia do que é Inspirare, imagine você tá andando numa bicicleta com os 2 pneus murchos e você tá ali pedalando, subindo a ladeira com os 2 pneus murchos. Quando você faz Inspirare, é como se você enchesse os pneus, sabe? Tipo, e aí pneu cheio, tu vai, opa, uau, a bike ficou mais leve. É por isso que essas pessoas trazem esses relatos tão intensos, porque realmente é como se você estivesse andando com os pneus murchos, Vamos subir sabe? E na fazendo bike, né, força e subindo a basicamente. ladeira. Então, assim, Vamos dar aqui o basicamente Brunão, então. é isso, para mais. Ó, foi aí, eu acho. Muito os pneus. Ah, show. Oi, Ei, quanto tempo! Como é que você tá? tudo bem? Tudo ótimo, meu bem. E você, como é que anda a vida aí? Conta pra Tudo nós. certo? Bem também. Muito bom. Brunão, conta Tá de pra boa. gente então um pouquinho, né, que a gente tá nesse bate-bola tentando ser enxuto, é muito difícil de falar pouco, né? Mas a gente tá tentando falar pouco aqui hoje para dar tempo de todo mundo trazer um pouquinho do seu axé, da sua energia. Conta um pouquinho quem você é, né? E, tipo, o que que você sentiu aí com relação a Inspirare, do pré pro pós, né? Os resultados, o que você sente que talvez pessoas que nunca participaram gostariam de ouvir, né? Sim, Então, gratidão mesmo pelo teu tempo aqui também. sim. Eu geralmente
E o que você levou para sua vida também é massa. Eu achei interessante. Então, a vou gente começar saber o que você respondendo essa tua levou pergunta, da que também é a Inspirare pergunta para sua vida, que da até virada de hoje chave você ali, né? Uma dos aplica dois e, tópicos que a gente enfim. tinha que falar. Foi essa crença mesmo, né, da questão de precisar comer, né? De precisar estar sempre se alimentando, enchendo a barriga, né? Ali que eu vi que não é bem assim. Tipo, eu consigo ficar aí vivendo natural, vivendo de suco aí por muito tempo, né? E vivendo bem, né? Disposto, né? E só falar, me apresentando, eu sou Bruno, sou de Curitiba, eu tenho 43 anos. Eu fiz acho que foi em 2023 que eu fiz, se não me engano. É. E você deu E sequência, né, Brunão? Você ficou um tempão. eu fiquei 52 dias, né? Eu só não fiquei mais porque a minha namorada na época disse que se eu ficasse mais, ia terminar comigo. Mas eu ia ficar aí, eu tava muito tranquilo. Porque eu tava magro, né? Eu tava falando diferente, o pessoal se preocupava porque eu falo muito assim, acelerado. E na época do expirar ali, a partir do 20º dia, eu tava assim, oi, tudo bem? Né? Tipo, minha vibração tava tudo mais tranquilo, né? Que é uma das coisas que eu sinto falta, assim, dessa calmaria, né? Que traz pra gente, assim, acho que o corpo ele regula, né? Não sei. Nessa parte, assim, foi uma das coisas que do pré e pós que fez a diferença, assim, né? Essa questão, né? Então, O que é mais é, importante? A questão da minha pele, né? Acho que eu fiz, acho que os primeiros 15 dias eu fui alternando sucos, aí eu resolvi fazer uma semana direto de laranja. Nessa semana de laranja descascou toda a minha pele, da testa, assim, do rosto. E essas marcas de expressão aqui que eu tenho maiores, eu acho que de tanto mexer, vai acumulando sujeira ali, que depois ela expurgou, fez tipo umas feridas do formato da minha marca e jogou para fora. E ela sumiu por um tempo, né? Fica a pele bem mais, tipo, rejuvenesci mesmo um bom período, assim. Consegui eliminar durante o processo a placa mucoide, né? Acho que foi no 17º dia, se não me engano. E, e é isso. A única coisa que eu entendi também, que não dá para dizer que foi ruim, é a questão do sono, né? Que eu gosto de dormir. Eu gosto de dormir 10 horas por dia, né? E lá não tinha como. Era 5 horinhas ali, 4, e tava já fritando. Mas no mais fiz cheio de tudo. energia. No 42º dia subi montanha, tava bem. E isso foi uma coisa que mais me marcou, assim, foi isso mesmo, de saber que a gente não tem essa dependência da comida, sabe? Eu estava vivendo na época também uma que já vivia de anos, é uma dor nas costas bem crônica, né? E antes de encerrar o Spirare, né? Eu estava no 46º dia, eu entrei em jejum seco. Eu fiz 4 dias de seco, e aí nesses 4 dias minhas costas doeram muito, 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 muito. E aí, dos 50 aos 52 eu fiz água de coco, né? E esse processo das costas doer muito, eu acho que ali mexeu alguma coisa também, que comeu alguma coisa que estava ruim ali, que estava podre, e curou minhas costas também. Então, Eu esse é o lembro meu relato. dessa época. Eu lembro você falando ali, então, muita dor, cara, muita dor que eu tô sentindo. Então, é muito interessante, né? Porque esse processo de limpeza intestinal abre um campo de possibilidades pós, né? Então, o jejum a seco talvez seria uma coisa impensável e deveria ser mesmo para a grande maioria, tá, gente? Porque o jejum a seco não é brincadeira mesmo. Então, para a maioria é meio impensável. Depois de uma limpeza dessa, fica muito mais fácil, né? De vislumbrar, entrar num processo profundo, assim. Então, que incrível, Brunão. Gratidão. Eu acho que até trazendo um pouco disso, né? Para as pessoas que têm um pouco de medo de desintoxicar, de que vão se sentir mal. Tem momentos. São os altos e baixos, né? Tem os processos. A limpeza, ela não é necessariamente sempre gostosa. Tem essa noção que a gente tem da vida de que tudo que é bom a gente vai ser agradável ao corpo, é meio incorreta. É uma noção
meio photoshopada do momento atual, né, daquela conto de fada de que a vida boa é sempre mil flores, e não é bem isso, né? Então, no processo de limpeza é parecido. É basicamente um reflexo da vida, né? Então, tem os altos e baixos também. Então, muito legal, muito legal. Gratidão. Aí eu Achei interessante, né, essa questão da ansiedade, né, do estado sempre acelerado e quando você está um tempo ali de sucos, principalmente depois de liberar a placa, você dá aquela aliviada, aquela tranquilidade. E assim, eu vendo de uma ótica assim, científica, cara, isso faz total sentido, porque nós temos um sistema nervoso que é chamado de sistema nervoso entérico, que é o sistema nervoso do intestino. Então você tem neurônios no intestino fazendo uma conexão com o seu sistema nervoso central, né? Através do nervo vago. Então, quando as coisas se acalmam a nível intestinal, e esses neurônios podem funcionar com mais tranquilidade, consequentemente a sua mente, o seu estado mental, psíquico se acalma também, e você entra num estado de paz, de se sentir assim completamente zen, né, mano, tranquilo. Por quê? Porque seu intestino tá limpo, tá tudo funcionando ali bem, tá tudo certinho, tá massa. E aí tu fica naquele estado de paz, né? Então, é muito interessante isso. Mas essa dor nas costas também foi muito interessante, porque eu também sentia essa dor nas costas durante o meu jejum seco. Cara, uma dor bastante minha dor, no intensa caso, que ela eu já já tô vinha começando já de uns a 2 anos já. repensar essa dor, Sempre né? O que doendo. de E fato ali é pegou essa pegado dor, mesmo, porque... né? De não conseguir andar direito ali, e daí, depois que passou, passou tudo. Uhum. Sim. Porque eu começo a pensar a nível energético mesmo, saca? Tipo, o que a gente estava liberando, sabe? Porque quando você libera a toxina Sim. física do seu organismo, você abre espaço para as toxinas energéticas também se limparem, se esvaírem, né? Então, assim, tu abre uma possibilidade de descarregar energia ruim. E a lombar, a região da lombar, principalmente a coluna, ela é um ponto de liberação de energia, né? E às vezes, acho que principalmente para nós homens, a gente guarda muita energia na região lombar, né? Que tem uma forte relação com o pai, né? Com uma questão de responsabilidade, de relação com o pai, né? Então, assim, muito interessante esse relato também, né? Essa liberação física promove realmente uma liberação energética muito forte e às vezes pode doer um pouco, mas é aquilo, né? Às vezes você está ali sofrendo com dor e você vai lá e toma uma bezetacil que dói mais pode ter uma ainda, relação porém renal é uma dor também, que você né? sabe Essa que vai te zona curar, né? lombar Tipo, tem uma relação renal bem forte mais também, ou então menos pode ter sido assim, uma né? depuração Na renal. minha não Legal era muito na demais. lombar, era mais para cima, Um na pouquinho verdade, pra do meio cima. para cima ali. Mas também, a fala do Will é interessante porque durante esse processo também eu tive outros processos relacionais, né? E aí eu tirei pesos das minhas costas que eu estava carregando também, né? E também acho que no processo ajudou, que esse peso também era energético também, e ao mesmo tempo eu não sei se consertou alguma coisa ali, né? Se o corpo também fez autofagia ali, comeu alguma coisa que estava ali podre, sei lá. Sim. Ainda mais jejum a seco, né? Que é super Acho que de tudo anti-inflamatório, um pouco né? acontece, Então, cara. Com abre um certeza. De tudo um espação aí pouco para muita acontece, não coisa tenha mesmo. dúvida. E Gratidão, aí, Brunão. Que gostoso. Espero que a gente se veja em breve. Pena que a gente não se viu esse ano, né? Lá no Inspirare, mas... Ou no Inspirare, olha, mistura às vezes. A gente fala Inspirare, mas é Vitalize. A gente não se viu no Vitalize, mas quem sabe a gente não se vê aí esse restante desse ano. A gente tá com planos de ir pro sul, né? A gente vai pra Floripa no final do ano, a gente te avisa, quem sabe, fica mais perto. Aí a gente tenta se legal, encontrar. passa aqui em casa antes. Com certeza, vai ser muito bom. Gratidão, querido. Muito bom te ver. Tchau. Um No beijo. xizinho, né? Beijo. Deixa eu ver aqui, então, como é que a gente tá agora. O Brunão saiu. Bia Flor, você tá tranquila aí? A gente já te chama, tá? Vou ler só mais um depoimento aqui. Aí você pode se ajeitar aí tranquila. A gente já te chama. Então, o depoimento que eu vou ler pra vocês, gente, é um depoimento até um pouquinho mais comprido. Eu acho que até a Mai tá aqui. Eu vi que ela entrou em algum momento. Deixa eu ver se ela continua por aqui. Não consigo
ver, Flor. Talvez você esteja aí, mas eu não consigo ver todo mundo. Por algum motivo, a minha lista não mostra todos. Mas vou ler o seu depoimento, tá, Flor? E é bem inspirador, assim. Ela diz o seguinte: passei por um processo profundo de desintoxicação guiado pela Elisa Lamego, em um momento muito desafiador da minha vida. Eu lidava com endometriose avançada, questões respiratórias, distúrbios gastrointestinais e dor crônica que me acompanhava diariamente. Nenhum tratamento convencional resolvia. Foram anos de tentativa, remédios, frustrações e uma grande sobrecarga emocional. Foi nesse cenário que conheci a proposta de Solid Vacation com a Elisa. Iniciei com 7 dias por conta própria. Depois tive acompanhamento dela por mais 7 dias e segui os outros 23 sozinha novamente, completando um total de 37, apenas com sucos vivos. Mesmo treinando musculação intensamente durante o processo, mantive minha rotina normalmente, consumindo em torno de 4 e 5 litros de suco por dia. Fiz enemas, eliminei muita placa mucoide, experimentei uma verdadeira reprogramação do corpo e mente. Meu paladar mudou, meus sintomas aliviaram e pela primeira vez em anos senti esperança real de cura e liberdade no meu corpo. Esse processo foi um divisor de águas e a partir dele me tornei crude. Vivenciei uma clareza mental, uma vitalidade, uma conexão com o meu corpo que nunca tinha sentido antes. Tamanha foi a transformação que decidi mudar completamente de profissão. Deixei a área da segurança e entrei para a área da saúde. Hoje estou finalizando minha graduação em nutrição e sigo estudando profundamente a naturopatia higienista. Quero levar essa mensagem adiante e mostrar para as pessoas que é possível sim alcançar uma verdadeira saúde, sem depender da indústria farmacêutica e sem ficar refém de tratamentos paliativos. E sim, através da reconexão com a natureza e com a inteligência do próprio corpo. Hoje estou em uma nova fase da vida, passei por uma gravidez inesperada, sou mãe, estou vivendo o puerpério com todos os desafios hormonais, emocionais e alimentares que ele traz. Confesso que me desequilibrei um pouco, voltei a ter episódios de compulsão alimentar, mas mantenho viva consciência e experiência com o processo da Eli. Meu desejo é que em breve possa fazer um processo de 30 dias no mínimo e retomar com mais estrutura o caminho crude. Agora com mais maturidade e compreensão do meu ciclo como mulher, mãe e terapeuta de meu próprio corpo. Que lindo, né? Maravilhoso esse depoimento. Mesmo não podendo participar da live, deixo aqui minha gratidão eterna a Elisa, a naturopatia higienista e ao Solid Vacation por terem plantado em mim a semente de cura e reconexão. Bonito, né? Muito lindo, maravilhoso, muito gostoso de ouvir, de ler, né? Quando eu lembro que ela me mandou essa mensagem com esse depoimento de noite e eu já tinha ido deitar. E eu acordei de manhã para ir para o funcional. E aí eu peguei o celular e tinha esse textão. Nossa, gente, eu fiquei tão emocionada. Que a gente acorda de manhã um pouco mais sensível já, né? Que a gente tá saindo do sonho e tal. Eu dei uma choradinha, assim, ao ler. Então, Mai, gratidão, viu? Muito inspirador, assim, de poder te ler, de saber. E, inclusive, para quem tiver curiosidade, gente, eu já fiz 1 ou 2 lives com a Mayara. Lá na época do processo dela. Estão gravadas, né? Aqui no Instagram. E, se eu salvo engano, também estão no YouTube. Então, quem quiser depois ouvir um pouco mais fresquinho, lá da época que ela saiu do processo dela, tem, sim, tudo gravado bonitinho. Então, uma super honra, assim, né? Muito legal. Ó, a Pri falou aqui, ó, ela fez uma live com você. Até a Pri se lembra. Pois é, uma inspiração, né, Pri? Então, esse foi o super depoimento, né, da Mayara. Eu não vi aqui se a Bia respondeu, se ela pode entrar. Eu vou tentar te convidar, Flor. Não sei se você está podendo já. Qualquer coisa, a gente lê mais algum depoimento se você não puder agora, tá? Mas eu vou te convidar aqui para você entrar com a gente. Quanta transformação, né? Você vê que é um processo que põe a pessoa em contato com o próprio corpo dela, né? Em contato como ela jamais experienciou, né? Isso foi uma coisa assim muito interessante na minha jornada com a alimentação viva, né? O contato que eu tive com o meu próprio, tenho com o meu próprio organismo, né? Tipo, tu compreender tudo que está acontecendo no teu corpo, tu saber tudo que acontece, qualquer coisa que você comeu, qualquer coisa que você sinta, você saber o que foi, de onde veio, o porquê. Então, assim, gente, é qualquer coisa mesmo, assim, ó. Seja no dedão do pé ou num fio de cabelo, tu sabe tudo que acontece no teu organismo, assim. É uma sensibilidade, uma
aproximação assim muito Com forte certeza. com o teu próprio E corpo, peraí, que a né? Bia acho Tipo, que tu não conseguiu entende aceitar tudo que aqui. está Vou te acontecendo convidar no de teu novo, corpo, assim, Flor, é que uma apareceu coisa aqui pra mim que você não conseguiu incrível. aceitar. Deixa eu tentar aqui. Ver se foi aí. Qualquer coisa você também pode mandar reverso. Tem como você pedir para participar. Tem um símbolozinho aí de camerinha com mais. Também pode pedir que eu aceito daqui, mas já mandei de novo o convite. Mas é isso, né? É um processo muito bonito. Eu sinto que, claro, são vários possíveis processos, tá, gente? A gente não tá falando que é só respirar e que traz isso, não. Mas eu sinto que o formato da Inspirare é muito gentil, né? No sentido em que a gente tem hoje em dia, como foi, depois eu falo mais um pouquinho, deixa a Bia chegar aqui. Deu certo, só tô vendo isso Oi, aí. oi, Tudo bem? Tá me ouvindo? lindona! Boa Sim, noite, te Will. ouvindo e te Boa noite. vendo. Maravilhoso. Como é que você tá? Tô bem. Tá me ouvindo bem? Super, super, super bem. Eu não tô te vendo. Não sei por quê. Ah, Deu uma travada. às vezes acontece isso com o Instagram. O Instagram tem umas doideiras que às vezes a gente entra em live com alguém e a gente só se vê, a gente não vê a pessoa, né? Mas a gente Ah, te vê normalmente, tá perfeita a tua câmera, tudo ah, posicionado, tá lindo. O cabelo tá maravilha. maravilhoso também. Boa noite. Ah, é? Oi? Eu vejo a Bia. Eu vejo O Will ela. não vê, não? Eu não tô vendo. Não, Eu só mas tô eu vendo te vejo, tá tudo nós dois maravilhoso, ali. tá lindo. Não consigo ver Então, tá beleza. a tela dela. Oi, aqui. Vou tentar resumir aqui. Fica à vontade. É bem difícil, né? Mas tudo bem, Porque eu tô te é uma ouvindo. experiência tão rica e tem tanta coisa para falar, né? Mas você tentar ser sucinta aqui, breve. Boa noite, né, para todo mundo, para você, Eli, Will. Gratidão pelo convite. Gratidão. E muito feliz, né? Tem 12 pessoas aqui, né? E dar os parabéns para essas 12 pessoas, por elas terem feito essa escolha de estar aqui. Já é algo que está dizendo para elas. E eu digo assim, por experiência própria, né? Se permitam. A Inspirare não é boa, é maravilhosa, é esplêndida. E foi uma experiência maravilhosa. Me apresentar na Beatriz, né? Tenho 38 anos, moro em Macaé, estado do Rio. Quem me apresentou ele foi uma amiga, uma grande amiga, eu acho que ela está aqui, a Danúbia. Estive até lá hoje fazendo a massagem maravilhosa nessas mãos mágicas dela. E quando a Danúbia me apresentou, falou, né? Eu conversando com ela, né? Que eu comecei, vamos dizer assim, minha desintoxicação tem um ano. Eu comecei minha desintoxicação emocional. E aí eu terminei, e aí é como se o meu espírito, assim, vamos dizer, minha alma pedisse uma limpeza do corpo. Tipo assim, limpa essa casa aí agora que tá muito suja, eu não aguento ficar nessa casa suja, não. E aí eu fui lá fazer a massagem, né? Que eu tava com uma dor no ombro, eu tava só protelando pra ir lá na Danúbia, né? Aí chegando lá, né, sabe, com a minha mulher, conversa vai, parará, pererê. Aí eu, Danúbia, eu tô com a dor, tô querendo fazer uma desintoxicação, que eu não tô me sentindo muito bem. Ela, Eli, você vai amar. Ela é maravilhosa, ela é um amor. O protocolo dela é lindo, Bia, você vai amar. Eu fiquei assim, nossa, Danúbia, você tá exagerando? Que exagero, é isso tudo mesmo? Bia, Aí eu fiquei meio cética ainda. Falei, não, mas eu vou fazer. Eu conheço Danúbia, eu confio nela. Se ela tá dizendo é porque é bom. Aí eu, tá bom, vou fazer. Aí fiz no início, assim, ainda, né, achando que eu tava limpinha, assim, não tão, né? Quando começou, eu fiquei, meu Deus, começou a sair as placas mucoide. Eu fiquei, gente, isso tá saindo de mim mesmo? E é uma coisa tão incrível que, assim, que eu fiquei ainda sem acreditar. Meu Deus, é verdade mesmo. É como se, tipo assim, é como se eu não tivesse acreditando de fato mesmo. Isso é meu mesmo, não é meu, não. A gente, no grupo, né? E o grupo, né, gente, maravilhoso, aí a gente apelidou de Ali, né? A placa mucoide. E foi, assim, uma experiência incrível que eu super indico. E eu antes e eu depois, assim, antes era uma pessoa, hoje eu sou outra. Tanto no corpo quanto na mente.
Cara, é uma coisa assim incrível, espetacular, que eu nunca passei, que eu nunca imaginei que existia. É, é, é... Eu já falei com a Elina e volto a falar e vou sempre falar. Todo mundo deveria fazer esse protocolo da Inspirare, porque é algo, é um investimento na nossa saúde, né? Quem tem algum problema de saúde, né, intestinal, inflamação, eu recomendo, façam, invistam em vocês, porque não há melhor investimento do que a gente cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, prevenir. Quem já está, se inscreve aí, já faz logo. E quem não está, previna, porque, infelizmente, né, a maioria das pessoas espera ficar doente para depois se cuidar. Então, a melhor coisa é a gente ter consciência e se limpar antes, não esperar ficar doente, né? E assim, no protocolo, você vê a limpeza do corpo, literalmente a gente vê a limpeza no corpo e no emocional. É incrível. Eu sinto assim, como se eu estivesse voltando para o meu centro. E é uma coisa que é irreversível, sabe? Eu fico assim, gente, como é que eu não fiz isso antes? É lindo demais, sabe? É muito lindo. E depois, é para a vida toda. E eu me sinto assim, depois do protocolo, antes, né? Antes eu me sentia um pacote, tipo, né? Minha barriga muito inchada, muito gases. Nossa, a barriga ficava muito distendida, um mal-estar horrível. Falta de clareza mental, eu sentia falta de foco. E depois, cara, durante a Aspirare, veio vindo assim, foi fazer a limpeza do corpo e no emocional foi vindo tantas coisas que antes eu fazia no automático e durante a vivência eu comecei assim, antes é como se acontecesse certas coisas, eu tipo olhasse e nem visse, sabe o que estava acontecendo? E durante a Aspirare e após, né, porque é para a vida toda, vinha certas situações e eu vi aquelas certas situações e eu começava a olhar com outros olhos, só com mais leveza, com mais clareza. E eu olhava e eu ficava, gente. E eu comecei assim a olhar para tantas coisas do passado e foi diluindo, literalmente, sabe? Foi limpando o corpo e a mente. Então, assim, é uma limpeza surreal do corpo e da mente. Então, assim, no início não é fácil para mim, porque o que aconteceu? Eu comecei, como foi início de janeiro, né? Foi a minha primeira Aspirare, né? E daqui a pouco vou fazer um acompanhamento com ele, né? Se Deus quiser. Eu não consegui te mandar hoje, ele, porque é feriado aqui em Macaé amanhã. E hoje Tranquila, foi bem minha flor. corrido. Emendar. Semana que vem, a semana toda aqui em Macaé vai ser feriado. Então, na próxima semana, mas assim que possível, eu vou mandar para você ou para fazer a biorressonância, né? Mas, assim, é, é maravilhoso. Eu estou encantada, para resumir. No início não foi fácil, porque no finalzinho do ano eu vou comer um monte de lixo. Comi um panetone inteiro, sozinha, praticamente. Então, no início, deu que o meu choque, que eu sou muito radical. Comecei logo direto no suco, né? Não veio ter começado comendo os cru, para começar, né? Fui no suco. E veio esse... vem muitas aquelas perguntas, né? Para que eu tô fazendo isso? Eu sou doida. E aí, isso é muito legal, porque você é o seu velho eu e o seu novo eu, sabe? Conversando com você, e aí você conversa com você. Você se ouve, você se vê, sabe? Isso é incrível. Então, assim, resumindo, é maravilhoso. Eu sou outra pessoa hoje, com muito mais. Até uma amiga minha comentou, não sei se ela tá aqui. Bia, você tá mais leve, mais tranquila. Uma outra amiga minha comentou também. A Danuba até falou da pele, do meu corpo. Bia, sua cintura afinou, você emagreceu. Outra amiga minha falou do meu rosto também, que afinou. E eu emagreci quase 10 quilos. E o meu objetivo era desintoxicar. O peso foi consequência. Nem era o objetivo. O meu objetivo era me limpar, né? Então, assim, é agradecer
a Eli, o Will, a equipe, o grupo que foi maravilhoso, gente, foi tão gostoso. Esse protocolo ali, que é tão lindo, tão rico, tão bem elaborado, tão bem estruturado. E agradecer, eu tive mais contato com a Eli, né? O Will também foi 10, mas esse Eli eu tive mais contato. Agradecer por você, Eli, por essa profissional que você foi, que você é. Essa entrega que eu nunca tive uma experiência de um profissional assim tão, como dizer, tão pronto, sabe? Tão disponível. É, eu fiquei encantada, encantada. E a Danúbia falou, né? Eu fiquei, não é possível que é tanto assim. A Danúbia é um amor, né? Tá exagerando. Mas, de fato, é mais do que ela falou. Eu me surpreendi com o protocolo. Vocês entregam muito mais do que vocês dizem. E é lindo. Eu recomendo, acho que todo mundo, já falei com ele, volta a falar, todo mundo deveria fazer. É uma coisa linda, sabe? O paladar, gente. Gente, quando a gente começa a comer a fruta, a laranja, eu fico assim, o cheiro, o paladar das comidas, é outra coisa, gente. É tudo de bom, é tudo de bom. É clareza mental, é o corpo, é o paladar, sabe? É maravilhoso. Então, já falei demais, se deixar eu fico blá, 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 blá. Agradecer a vocês por Nada, esse lindo amor. trabalho, parabéns e gratidão. Gratidão, gratidão. E é Muito, muito bom muito. de te ouvir, né? Eu acho que assim, são depoimentos como o seu e são trocas como a que a gente teve com você, né? Que a gente tem atualmente a gente está rolando uma Inspirare também, né? A gente está nessa Inspirare Uhum. desse Em breve mês. vou fazer de novo, se Deus quiser. Não devo fazer Né? agora, mas Vai ser uma honra. E até perguntaram aqui, né? E o Will mencionou rapidinho, vai ter em setembro, né? A gente já tem as datas de setembro. vou me É, programar, se Deus quiser. isso. Vou estar junto com Vai começar vocês. no dia De novo. 16 de setembro. Quem quiser anotar aí, começa no dia 16 de setembro, vai do dia 16 ao dia 30. E aí a gente vai, óbvio, né, abrir as inscrições lá em agosto, tá? Mas a gente vai começar eventualmente a fazer esse aquecimento que a gente está fazendo aqui de lives. Vai rolar, né? Em julho a gente vai começar a fazer umas lives. Então fiquem de Uhum. olho, né? Vou A intenção ficar é de ir olho. aprofundando cada vez mais, né? E realmente tornando esse processo como um todo ainda mais profundo do que já foi o que as meninas já vivenciaram, né? Então, para quem está atualmente no processo, já tem mudanças que foram feitas e a intenção é a gente estar sempre melhorando, né? Não é algo estagnado que é sempre a mesma coisa, copia e cola, né? Então agora a gente está, inclusive, como a gente tem 4 mãos agora, né? O Will 2 mãos, eu 2 mãos, 4 mãos, a gente está fazendo esse processo de individualizar um pouco mais, né? Então a intenção é tornar cada vez mais profunda mesmo e poder auxiliar as pessoas nos seus casos individuais de uma forma ainda mais integrada, né? Então, Bia, vai Uhum. ser uma honra ter você, né? A Fabizinha também Estarei falou lá, que se Deus iria. quiser. Vai ser uma honra. Em setembro a gente tá juntinho. Vamos Deixa eu sim. ver aqui. Mas é isso, não sei se o Will quer complementar alguma coisa, mas assim, eu acho que quando a gente fala sobre limpeza, né, desintoxicação, no meu ponto de vista, e eu acho que o Will concorda comigo, não sei, mas justamente quando a gente pensa em desintoxicação, o primeiro passo é intestino, não tem como, a gente não consegue fugir disso, né? Então, justamente a proposta da Inspirare é um pontapé inicial. E aí, o que eu vejo atualmente é a moda, né? De todo mundo já pular direto para a desparasitação, ou pular direto para uma quelação de metais pesados, perdão, ou pular direto para uma limpeza de fígado, e come etapas, e às vezes pode até se machucar fazendo isso, né? Então, a etapa de limpeza intestinal, ela deveria ser a primeira para todo mundo, né? Olhar mais para o intestino, limpar os intestinos, que, gente, ninguém aqui tá livre disso, né? Independentemente de uma pessoa que já tem uma alimentação crua há 10 anos, se em algum momento da vida dela ela comeu farinha, comeu arroz, comeu feijão, comeu carne, laticínios e etc, processados, vai ter coisa para limpar, porque não é coisa que sai fácil. É igual a gente pensa em limpeza profunda de casa. Passar uma vassourinha não vai tirar tudo, né? Precisa esfregar, precisa lá colocar o joelho no chão, esfregar o chão, né? Então é esse processo, é um processo de limpeza bem profundo mesmo. Então, Bia, gratidão, meu amor. Vou deixar o Will ver se ele quer comentar alguma coisa, né? E aí Agradeço. depois. Não, é isso.
só parabenizar mesmo pelo seu processo aí, Bia, foi incrível. Naquela vez eu estava só participando, dando uma aula, né, de fisiologia do trato gastrointestinal, mas desta vez eu estou oficialmente fazendo parte da Inspirare desde o início, né, e agora eu estou ali no grupo também, no grupo de WhatsApp eu também estou ali auxiliando a galera, né, tirando dúvidas e tal, estou em todos os encontros, então agora eu estou realmente dentro da Inspirare, né, trazendo aí algumas ferramentas a mais para Inspirare, e aí já explicando um pouco para o Michael, né, o que de fato é Inspirare, né, um processo de limpeza intestinal efetiva, né, por que efetiva? Porque tem métodos que foram sendo aperfeiçoados ao longo aí de 5 anos, né, e agora estão sendo turbinados esses métodos, né, e você pode fazer essa limpeza intestinal da sua casa, do conforto da sua casa, mantendo a sua rotina, porque como eu falei lá atrás, não sei se você estava aqui já com a gente, quando você está no processo de se alimentar, se nutrir única e exclusivamente de sucos coados, a vida continua normal. Você consegue trabalhar, você consegue se exercitar, você consegue fazer o que você quiser. A vida continua normal, né? Às vezes a pessoa pode pensar, pô, limpeza intestinal, vou ficar, tipo, expurgando coisa. Não, não é bem assim. Você não vai ficar o tempo todo expurgando coisa, né? Existem alguns momentos, mas tudo muito bem controlado, muito bem programado, né? Então, assim, é um processo de limpeza intestinal que você vai fazer em grupo, né? A gente vai estar ali sempre trocando, tem as datas, tem os encontros, né? E a galera vai compartilhando ali no grupo, cada um sua experiência, a gente vai tirando dúvidas, enfim, e vai todo mundo fazendo o processo juntos, né? É algo assim incrível, legal, a galera vai compartilhando, olha, nossa, legal, saiu isso aqui de mim. Você falando aí, né? só deixa um parênteses, você falar que tá fazendo online. Gente, então, a sensação que eu tive é online, mas a sensação que eu tive era literalmente como se ele estivesse do meu lado com a mãozinha agarrada na minha mão, assim. Eu me senti tão segura, porque é um protocolo, assim, os amigos que não entendem, não sabe? Até meu marido mesmo, não, você é doida, só de suco, como assim? Não vai comer nada. E aí você fica também assim, primeira vez, né? Aham. E assim, eu me senti tão segura. Online, às vezes algumas pessoas podem dizer, mas online se acontecer alguma coisa, não sei, que as pessoas ficam meio, né? Mas assim, a sensação que eu tive e a segurança, a confiança que eu tive era literalmente logo que eu mandava mensagem para ele, alguma coisa, foto, tá acontecendo isso, imediatamente, logo, às vezes ela não podia, ela já logo respondia, não, tá tudo bem, é assim mesmo, explicava. Então, assim, essa confiança, sabe, segurança, de eu me sentir literalmente como se ela estivesse do meu lado. Então, assim, é muito legal isso, você saber que você pode confiar, né? É online, é à distância, mas você sabe que a pessoa tá distante, mas ela tá ali junto com você, né? Então, isso é muito legal. Gratidão, meu amor. É a intenção, né? Eu acho que até, pra quem não sabe, gente, eu e o Will somos um casal também. Então, às vezes ele fica, cara, larga esse celular. Eu fico grudada, gente. É tipo, que nem meus filhinhos, que nem galinha com os pintinhos, assim, sabe? Tipo, eu não largo. Literalmente, eu fico o tempo inteiro, tipo, mando mensagem todo dia pra cada pessoa, do tipo, e aí? O que aconteceu ontem? Tá tudo bem? Né? Tipo, que rola muito papo no grupo, mas pra não afogar muito o grupo, todo dia eu falo com todo mundo, né? Pra saber como é que tá. Mas tem o grupo e ainda tem o pessoal, né? Que você responde todo o tempo. Então é muito legal isso, assim. Isso é uma das coisas assim, que me chamou atenção, que me cativou muito, né? Que hoje em dia, né? É muito difícil ter profissionais, pessoas, né, que tá presente ali, que tá junto com você, vamos fazer isso aqui, mas eu tô junto, que de fato está junto, né? Falar, mas de fato está. E você, de fato, esteve o tempo todinho, juntinha mesmo. Eu senti você do meu ladinho aqui. Muito legal, obrigada. Gratidão, meu amor, muito bom mesmo. Agradeço a você, a todo mundo que trouxe seus depoimentos aqui ao vivo, né? Eu vou ler mais alguns e vamos ver se a Jo chega por aí, que ela falou que estava um pouco atropelada, que ela ia tentar entrar para trazer o depoimento dela, mas que se ela não viesse agora, que ela vem na nossa próxima live de depoimentos, que a gente vai fazer em breve também. Então, Bia, é isso, minha flor. Gratidão. Fica aí um pouquinho mais com a gente. Uma boa noite para você. Fica até o final. Um beijo, gatona. Gratidão. Beijo. Tchau, gratidão. Tchau. Mas é isso, né, gente? Então, como vocês podem ver, são muitos depoimentos, é muita gente, né, tendo histórias diferentes, ou às vezes até casos um pouco similares.
mas que tudo vai se desenvolvendo, né? E eu sinto que o corpo é incrível. É dar um espacinho, ele já começa a fazer o trabalho melhor. Porque ele está sempre se desintoxicando, né? O nosso corpo é uma máquina de limpeza, literalmente. Mas se a gente abre espaço e permite ele fazer direito, aí é que rola. Vou ler mais uns 2 depoimentozinhos aqui e a gente já conta um pouquinho mais sobre a Inspirari, tá? De setembro aí para quem tá curioso. Olha, o depoimento da Kátia Pimenta. Ela participou acho que umas 4 vezes da Inspirari, talvez até 5. E depois ela acabou fazendo vários jejuns, né, na sequência, se sentiu super limpa e resolveu fazer jejum também, né? Na época eu tava fazendo aquela vivência, para quem conhece aqui, que já me pega há um tempo, a vivência jejuar, e ela participou acho que de umas 6 ou 7 jejuares seguidas, assim. E ela dizia que só conseguiu participar da jejuar por conta da Inspirari. O depoimento dela é o seguinte: a vivência Inspirari superou tanto minhas expectativas que segui nos sucos e completei 30 dias. Vou repetir. Estou melhor em vários sentidos, como energia e paz. E ela realmente repetiu várias vezes. Em breve ela tá por aí de novo também. Ó, tem outra aqui também que eu queria ler para vocês, que é da Nazarena. Eu me senti super acompanhada, aprendi muitas coisas novas que não sabia e me deu uma energia extra para conseguir meus objetivos na alimentação mais crua. Sempre que me sentia sozinha nessa área... Não, perdão, gente, li errado. Sempre me senti sozinha nessa área, mas agora com a Elisa por perto posso contar com esse suporte. Estou me sentindo muito grata, valeu de coração. Estou sentindo a limpeza dos meus intestinos, a energia da vida e a alegria de ser. Então, é isso que a gente já trouxe um pouquinho, eu já trouxe, né? Quando a gente pensa em desintoxicação, vai muito além da desintoxicação física, manual, e, né? Entra em muitos outros campos, né? Então, é muito legal mesmo. A Bia falando, nosso corpo é perfeito, nós que ficamos estragando. Pois é, se deixar, né? Até a Beth, ó, a Beth tá aqui com a gente, Betinha, gratidão, minha flor. Ela já participou também, falou que amo tudo isso. Muito bom. E, bom, vamos falar um pouquinho de setembro, Will, quer puxar aí? Acho que é isso. Em setembro tem mais, né? E quem quiser participar, já pode começar e já vai se organizando, né? Vai ter uma lista, né? Uma lista de espera, porque é limitado, né, gente? Não dá para ter, tipo, 50 pessoas na vivência, né? Somos 2 agora, mas a gente quer fazer um trabalho o mais individualizado possível, né? Então, cada um dentro da vivência tem as suas particularidades, né? Então, às vezes, 2 pessoas têm o mesmo sintoma, mas por processos diferentes, né? Por causas diferentes. E a gente quer individualizar cada uma dessas pessoas, né? Então, algumas mudanças ocorreram nessa nova Inspirari 2.0, né? A gente está com uma anamnese completa. Então, antes de você entrar para a Inspirari, você responde uma anamnese, né? Ah, beleza, Maicon, mas estamos aqui falando um pouco mais sobre a vivência, né? Antes de você entrar, você responde uma anamnese para a gente te conhecer um pouco mais, entender mais a fundo como é o seu metabolismo, o seu organismo, como é que você está de saúde, para a gente entender como vai ser o seu processo na Inspirari e como a gente pode melhor te ajudar, né? Então, a gente está com esse novo processo de aprofundar um pouco mais em cada um que está chegando para fazer a Inspirari, para que a gente possa entregar o máximo possível para cada um desses participantes, né? Então, Maicon, a gente espera você aí a gente em falou setembro, ontem, vem com a né? gente, Então, se tiver a gente dúvida, tocou pelo a gente está à WhatsApp, disposição, Michael, e é escreve isso, pra com gente aí, certeza vai tá ser bom? muito gostoso. Abraço, Eu valeu. acho que, enfim, talvez o ponto crucial quando a gente fala sobre a vivência Inspirari, para quem tem curiosidade, gente, algumas pessoas ficam, nossa, mas que nome esquisito e difícil, que nome é esse, né? Então, eu vou dar alguns passos atrás, até para vocês entenderem a inspiração desse processo. Porque quando eu, entre aspas, sei lá, cunhei, inventei, organizei a primeira vivência, não tinha esse nome, né? E, eventualmente, esse nome me veio. Inspirari, para quem talvez já pesquisou por curiosidade, ou quem nunca ouviu esse nome, Inspirari basicamente é o fundo, é a raiz da palavra espírito, em latim. Mas a mesma palavra também é a raiz da palavra respirar. Então, a raiz das 2 palavras, espírito e respirar, respiração, é a mesma, inspirari.
E aí, o que isso tem a ver com suco, né? Então é justamente isso que vocês ouviram tantas pessoas trazerem aqui. A gente volta para a presença corpo físico, templo nosso que é. Né? E uma das formas de a gente também voltar para a presença e trabalhar melhor esse sistema parasimpático, baixar esse estresse, entrar nesse nível de vibração tão elevada que até o Brunão trouxe, né? É justamente um processo de limpeza. E claro que também tem relação com respiração. Porque quanto mais limpos estamos, menos a gente vive no estresse, menos a gente vive no modo fuga. E mais fácil, mais flui a nossa respiração numa cadência que seria o mais natural, né? Então, eu dei uma viajada quando eu pensei nesse nome, mas ficou sendo Vivência Inspirare. E eu gosto muito também da sonoridade da letra S, né? Eu acho que ela é muito fluida, então quase todas as vivências que eu penso, quase sempre coloco o nome com um S. E ficou esse nome. E aí, atualmente, vai continuar sendo, né? Agora a gente está até chamando de Inspirare 2.0, que foi essa ideia, né? De trazer um pouco mais dessa individualidade, né? Das pessoas poderem participar. Tem a base, tem o protocolo, tem, hoje em dia, para quem não sabe, tem uma plataforma, né? Plataforma com vídeos gravados, a plataforma com todos os manuais da vivência, que são 3 manuais, inclusive, não é só um. Né? Então, vocês têm basicamente mais de 100 páginas para ler. E não são 100 páginas para ler difíceis, tá? Tudo muito, muito fácil, assim, de ler. E a gente vai sempre atualizando. Então, o manual atual, que foi já atualizado para essa vivência atual, ainda vai ser reatualizado para a próxima vivência. A gente ainda vai agregar mais outras coisas. Então, a intenção é estar sempre movimentando, né? Porque movimento é vida, movimento é desintoxicação. Então, é esse processo. E aí, a intenção para setembro, que nem o Will já trouxe, são vagas limitadas. A gente não tem intenção, gente, é zero intenção de massificar. Não é uma vivência nesse sentido. É uma vivência justamente para dar essa sensação de achego, sensação de que está todo mundo juntinho, que nem a Bia trouxe, né? Que apesar de ser virtual, a sensação é que está todo mundo junto. Para todo mundo se conhecer um pouco mais também. Para criar uma sensação de família, de grupo, de acolhimento. E não é para ser aquela coisa que, tipo, a gente fria, né? Não, é todo mundo realmente um acolhendo o outro, cada um no seu processo. E, enfim, nem sei mais o que falar, mas espero que vocês também possam estar com a gente. Inclusive, se as 12, ou agora 12, né? Mas se todas as pessoas que participaram aqui da live, que estiveram aqui com a gente, forem para a vivência, já fechou as vagas, não cabe mais ninguém. Então... Então é isso, né? Em nível de quantidade de pessoas, é isso mesmo. A intenção é petit comitê, né? Poucas pessoas, olho no olho, só não é olho no olho físico, mas é olho no olho mesmo, né? Com muita troca, né? E aí... Para que possa ocorrer transformação. Essa palavra sofrer é ruim, porque a nossa intenção é que vocês possam sofrer o máximo de transformação possível. Né? Nossa intenção. Enfim, obrigado aí pelo aperfeiçoamento. Mas, enfim, a nossa intenção mais profunda é melhorar a vida de vocês ao máximo. Né? O que a gente puder fazer, a gente vai estar ali se entregando 100% de nós para estar agregando na vida de vocês mais qualidade, mais saúde, longevidade com qualidade, como eu gosto de dizer. Não basta ser longevo, tem que ter qualidade de vida, cara. Porque viver bem, viver mal, viver bastante, viver mal, putz, tô fora, né? Então, eu acho que a gente quer viver bastante, mas viver bem, com qualidade. Né? Então, essa vivência também é sobre isso, garantir longevidade com qualidade para que possamos realizar nossos sonhos, amar nossos entes queridos, ser amado, né? E desfrutar da vida que é tão maravilhosa, essa estadia aqui é tão especial, né? Não vamos esperar chegar do outro lado para tipo, se arrepender de alguma coisa, né? Então, enfim. A gente vai fechar a live já e fiquem de olho nos nossos stories entre hoje e amanhã, nos próximos dias. A gente vai jogar o link, inclusive, da lista de espera, tá, gente? Então, para quem quiser colocar seu nomezinho lá, né? E aí vocês vão entrar e vão estar ali junto com a gente. Óbvio que a gente vai buscar também, quando estiver chegando um pouquinho mais perto da vivência, a gente vai mandar algumas informações para vocês, até extra, né? Coisas extras, para vocês irem testando também, sugestões até de suquinho, quem sabe, né? A gente vai pensar aí mais ou menos como é que vai ser esse esquenta para o Inspirare de setembro.
Então estejam com a gente. E eu queria só ler uma frase aqui, que é engraçada. Eu fiz anotações para essa live num caderno meu muito antigo. E que tem uma frase aqui que eu sem querer li e falei, nossa, faz total sentido para essa live também. Que é o seguinte. Eu vou ler meio devagar, porque eu estou traduzindo, tá, gente? Não está em português. Mas as suas decisões ou escolhas serão sempre testadas. Todas as decisões e escolhas serão sempre testadas. Não é só sobre um momento decisivo na sua vida. É sempre uma coleção de pequenas decisões. Né? Então, muitas vezes a gente assiste uma live dessa e pensa, é isso. Só que não é só esse é isso. São várias pequenas decisões que não necessariamente vocês precisam participar da Inspirare. É geral, é tipo, sempre quando a gente pensa, vou, sei lá, me limpar, vou mudar meus hábitos alimentares. Não é aquela primeira pensada. São várias pensadas. E muitas vezes mas eu queria aquele bolo. Tem certeza? Momento decisivo, sim ou não? Quer ou não quer o bolo? A escolhe, não querer. Show. Próximo vai, sei lá, alguém te oferecer um pastel. E vai seguindo. São vários momentos decisivos que vão te levando para esse novo caminho, né? E aí, como é o momento decisivo também de definir fazer uma desintoxicação e cada dia de manhã acordar falando, ai, por que eu me inscrevi nessa vivência? Não, mas vamos lá, né? Porque isso rola com muitas pessoas do tipo, cara, tá difícil, ou não, meu Deus do céu, será que eu quero isso mesmo? E aí, quando toma a decisão e age em cima, normalmente no final do dia vem, ai, ufa, ainda bem que eu falei sim, né? Ainda bem que eu segui, ainda bem que eu tô aqui e tá tudo certo. Aí vai dormir. E às vezes no dia seguinte é outro desafio. A vida é mais ou menos isso mesmo, né? Então são vários momentos aí que a gente vai tomando decisões e as decisões vão trilhando o nosso caminho da vida. Então, gratidão aí, espero ver vocês com a gente, né, em setembro. Gratidão, Danúbia, muito bom, Flor. E gratidão, Bia, gratidão a todos que estiveram aqui, né, muito gostoso de ver vocês, Pri, Fabi, Luciana, o Caio. Caio aí no seu super processo de sucos. Inclusive, que até esquecemos, né, Bia? Você ainda tá no sucos. A Bia participou aqui, deu o depoimento dela, ela tá no sucos esses dias também. Então, bem legal. Quem mais? Núbia, Betinha, Raquel, Escola de Yoga Morretes. É alguém conhecido teu aí. Enfim, então gratidão mesmo, muito gostoso. Uma boa noite e até já.